E aí, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a última semana para revisar um pouquinho do que foi abordado sobre a programação de indicadores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre embutir um código de trade dentro do indicador para que a gente possa extrair o melhor na hora de fazer a integração do indicador com o Expert Advisor. Afinal de contas, o indicador ele não realiza operação de trade, ele vai sinalizar para a gente quais são os momentos ideais para abrir ou fechar a posição. Mas quem vai fazer isso vai ser o Expert Advisor. Então, vamos lá. Bom, vocês devem ter percebido que na tela eu estou com um exemplo demonstrado no vídeo anterior, onde se o preço estiver acima da média móvel, ele opera comprado, ele vai fazer uma operação de long. Se o preço estiver abaixo da média móvel, ele vai fazer um short. E se a máxima e a mínima estiver entre a média móvel, ele vai ficar neutro. Se tiver vendido, ele fecha a posição. Se tiver comprado, ele fecha a posição. Qual que é o problema disso daqui? A gente se baseou simplesmente se o preço está acima ou ele está abaixo. Repare que nesse momento aqui, eu tive um lucro interessante e um lucro absurdo aqui embaixo. Faria sentido eu continuar operando ao longo do dia e correr risco de perder uma boa parte desse resultado que eu não vou conseguir todo santo dia? É óbvio que não. Então a gente deve colocar alguns controles que limitem isso. Se eu tive, por exemplo, mais de 20 pontos em menos de 3 trades, por que eu vou fazer mais? Aliás, se eu tive 20 pontos a partir do primeiro trade, esquece o dia. Não tem por que eu me arriscar mais. Então tudo isso a gente pode programar. E quando eu falo em incluir a lógica de trade dentro do indicador, é simplesmente para eu ter controle de quantas operações eu já fiz. Ó, aqui é uma, aqui é duas, aqui é três, aqui é quatro. Então o que eu posso fazer? Eu posso saber quantas operações eu estou fazendo. Eu posso saber qual é o ganho ou o loss que eu estou tendo. Eu posso fazer o cálculo. Ó. Abriu a operação aqui, fechou aqui, qual que é a diferença desse preço com esse daqui? Abriu aqui, fechou aqui, qual que é a diferença de preço desse com esse? Então aí eu já começo a fazer critérios baseados em número de operações executadas, eu começo a fazer critérios baseados em quantas barras eu já percorri depois que eu abri a posição. Por exemplo, aqui eu abri a posição, já estou, por exemplo, nesse momento estou na terceira barra, aí eu já posso começar a criar critérios. Eu posso assim, ó, já tem mais de 5 barras e o meu ganho quase não saiu do lugar. Eu posso começar a criar esses critérios. O código que eu vou demonstrar para vocês hoje, ele já identifica tudo isso. Nesse código vocês vão conseguir ter a informação de... eu vou ter uma variável que vai armazenar qual é o ganho máximo do candle e qual é o ganho máximo da operação toda. Então eu consigo mensurar, por exemplo, que eu estou aqui nesse topo, que é o lucro máximo que eu estou desse topo com essa abertura, qual que é o lucro. E se começar a recuar, qual é o ganho que eu estou nesse candle em relação ao máximo desse. Então eu já posso brincar com uns stops mais inteligentes. Então eu não vou colocar toda a lógica do meu robô, mas o esqueleto dele, a lógica principal para que vocês comecem a identificar, ela está exatamente igual que eu estou trabalhando. Indo para o código. Por que eu não posso demonstrar para vocês passo a passo que nem eu fiz nos exemplos anteriores? Para você ter uma ideia, no último exemplo eu tenho um código com 136 linhas. Esse novo que eu vou demonstrar para vocês, ele tem, se eu não me engano, 450 linhas. Então vai ficar complicado eu tentar demonstrar isso daqui em tempo real, não faz muito sentido. Então eu vou falar da lógica padrão. Vocês podem perceber que eu comentei o código inteiro para que vocês entendam o que cada variável dessa está fazendo, o que cada bloco de código desse é responsável. Vou disponibilizar para download, vocês vão poder brincar com isso. É claro que a criatividade de vocês com tipo de indicador, com tipo de comparação, vai de cada um. E aliás, eu coloquei a base lógica do meu indicador está aqui. Eu não coloquei ele inteiro, porque o meu código mesmo ele tem umas 900 linhas. Mas ele embute também alguns controles para verificar quando ele vai aceitar ou não ser balizado pela inteligência artificial do módulo FANN. Mas a base do
meu Deus do céu, fugiu o nome, a base do indicador, ela tá aqui. Então eu só espero o seguinte, quem usar esse código e conseguir melhorar, encontrar algum bug, se realizar bug fix, por favor comuniquem. De repente eu tô até pensando em colocar no GitHub para que a gente possa colaborar. Então, da mesma forma que eu estou entregando esse código, demonstrando para vocês a base para poder ter esse controle de trade no código, eu espero que vocês também colaborem. Então, nós todos juntos, lembra que eu falei que ia ter uma versão comunitária, basicamente vai ser essa. Bom, agora vamos ao que interessa, no código. Eu comentei anteriormente que a gente poderia trabalhar com alguns parâmetros e que eu ia dar exemplos e eu acabei nunca dando exemplo. Eu coloquei num código para vocês baixarem para download, onde você colocava, era um parâmetro que diria, não sei se era o... tinha algum teste que eu fazia no cálculo da média móvel, acho que era para você escolher o período dela, se eu não me engano era isso. Nesse caso daqui, eu vou demonstrar para vocês o que a gente pode tirar de vantagem dessas entradas de dados. Vamos lá. Eu vou retirar o indicador passado e vou incluir esse novo que eu codifiquei para vocês aqui, onde eu vou compartilhar e vocês vão poder fazer download. Na hora que eu der o duplo clique, ele está me dando essas 5 opções. Essas 5 opções você faz através desse código aqui, ó. O input, cada opção dessa de input vai permitir eu entrar com que eu interaja com o usuário. Então, qual que é o número máximo de trades consecutivos com prejuízo? 5. Se ele iniciar o dia, fizer 5 trades e não conseguir nenhum gain nesses trades, ele vai desistir no dia, já deu errado. Mesmo que lá pra frente tenha uma margem de acerto, mas eu não posso aceitar o risco. E qual que é o número máximo de day trade? Ele vai tentar fazer no máximo 8. Então 5 perdas consecutivas desiste no dia. 8 trades no máximo no dia, seja com ganho, com mais do que 8 ele não vai fazer. E qual que é o loss máximo? Vai ser menos 30 pontos, que daria, no caso do contrato de dólar, R$300 no dia. E aqui vocês podem ver, limite de trades falhos 5, limite número máximo de trades 8, prejuízo máximo. E aqui ele vai exibir para mim o resultado dos trades. Eu posso ter uma noção se eu estou tendo lucro ou prejuízo a partir daqui. Por isso que eu falei que colocar a codificação de trade dentro do indicador é uma mão na roda. Então vamos lá, vou dar o OK. Nos critérios que eu programei, o que vocês podem ver? Tive uma operação aqui. Ao contrário do que vocês viram no início, aqui eu não tive um grande lucro. Mas aqui eu tive um lucro grande. Deu uns 30 pontos aqui. Pela programação ele ignora qualquer tentativa de trade logo em seguida. Isso daqui aconteceu diferente do primeiro, porque na codificação eu pedi para ele ignorar os 3 primeiros candles. Então vocês vão perceber que na minha codificação do indicador, ele nunca vai tentar fazer nada nos 3 primeiros trades, nos 3 primeiros candles. Então, se você acha que vale a pena mudar isso, aí o código está disponível, vocês podem fazer. Como que isso é feito? Conforme vocês podem ver, eu fiz comentários, então todo bloco de código tem comentário. Eu incluí, além da média móvel, dessa vez eu incluí o SAR. Então eu precisei incrementar o Indicator Buffers para 7, porque eu vou colocar dentro do indicador tanto a média móvel quanto o SAR parabólico. Preciso trabalhar com 2 vetores a mais necessariamente, que é o Buff MA e o Buff SAR. Incluir variáveis para controle de trade. Trade dir vai dizer a direção, se é long, short ou neutro. Então, eu vou usar a cor. O trade dir é a cor. 0 é neutro, 1 é comprado, 2 é vendido. Trade CT é o número de trades realizados no dia. Trade Open é o preço de abertura, não é o preço de abertura, é o preço no momento da abertura de posição. Por qual valor de fechamento ele vai pegar na hora que ele sinalizar a mudança de cor para você. Bars Trade é o número de barras que já decorreram desde a abertura. Se eu não me engano, eu não utilizei. Não, eu utilizei sim. Quando for 5 barras sem lucro maior do que 2 pontos, eu vou desistir do trade. Se eu não me engano, está codificado isso aqui dentro do código. Aqui o weight
essa variável do weight, ela é utilizada para controlar o número de barras que eu vou ficar em espera, que são aquelas 3 que eu falei que ele vai ignorar lá no início. Se o weight é 3, essas 3 primeiras aqui ele nunca vai operar. Se você mudar o weight para 2, ele vai ignorar as 2 primeiras. Se você falar que o weight vai ser de 1, ele só vai ignorar a primeira barra. Eu não acho prudente fazer isso. Dos testes que eu fiz, deu para perceber que não vale a pena você tentar permitir que ele opere as 3 primeiras. Tá ok. Aqui é aquela mesma base que eu demonstrei em vídeos anteriores. Aqui, como eu trabalhei, eu incluí o buff MA e o buff SAR para o próprio indicador, então eu precisei fazer o set index buffer para o 5 e para o 6. Inicializei os 2 vetores vazios. Aí a lógica é aquela que eu falei para vocês no vídeo anterior, você faz IMA, que é para ter uma chamada de função para o indicador da média móvel, o ISAR é uma chamada de uma função externa para obter o SAR parabólico, teste para ver se cada um deles deu erro ou não, e aí aqui a gente vai para o onCalculate. Bom, a base em si continua igual. O que eu precisei incluir nesse código? Eu queria saber, por exemplo, analisando isso daqui. Vamos pegar aqui para trás. Quando ele está se movimentando aqui, eu não posso dizer se isso daqui vai abrir um trade, se vai fechar ou não. Como é que eu faço para saber se eu estou num movimento de posição em aberto, se eu estou num movimento de posição neutra ou fechada? E por que me interessa fazer isso? Me interessa pelo seguinte: quando eu quero fazer essa mudança de cor e ter esse controle, primeiro eu quero saber o seguinte: eu estou com uma operação em aberto, sim ou não? Se eu não tiver, eu vou tentar abrir. E se eu tiver com a operação em aberto, eu vou ver quais condições eu vou tentar fechar. Eu não vou simplesmente olhar se o preço está cruzando a média para cima, se ele está cruzando para baixo. Eu vou criar critérios que eu vou olhar. A posição não está aberta? Não está. Então, quais são os critérios que eu vou aplicar para tentar abrir? Beleza. Está aberto? Agora eu vou olhar de novo para esse fluxo e vou ver quais são os critérios que eu vou tentar fechar. Então, eu não sei se ficou muito claro, mas conforme vocês olharem para o código e começar a trabalhar nele, vocês vão perceber o quanto isso é importante. Então começa da seguinte forma. Eu vou trabalhar com a variável weight para dizer quanto que eu vou esperar. A variável gain total, ela vai fazer o cálculo para mim de qual é o ganho total no dia. Inicializo da mesma forma que eu demonstrei anteriormente. Essa brincadeira que eu fiz com time to struct é para eu poder fazer a comparação do dia da semana da barra atual com o dia da semana anterior. Quando esse valor for diferente é porque está sendo desenhada uma nova... é porque mudou o dia, que é o dia da semana. Então, se esse dia da semana atual não for mais igual ao do anterior, mudou o dia. E aí, na mudança de dia, eu reinicializo a weight para 3 e fico parado durante as 3 primeiras barras. Depois eu vou decrementando ela até zerar. Zerou a variável, eu permito trabalhar com as operações. O que dá para fazer quando eu tenho uma definição desse tipo? Eu posso também olhar para diferentes critérios de horário. E um deles que eu coloco aqui é se a hora, se passar das 17h30, eu não permito mais operar, e se tiver qualquer operação em aberto eu fecho. Não importa a condição, porque eu não vou encerrar o dia com uma operação em aberto não. Não vale a pena você virar o dia com um contrato desse na mão, ainda mais com a volatilidade. Se você pegar um gap muito agressivo, você pode se arrepender amargamente. Aqui eu fiz um bloco de código para poder testar as operações de trade, é um controle de risco. Então primeiro ele olha, trade open é a variável que vai guardar se o trade está aberto ou não. Se trade open for 0, eu não tenho nenhuma operação em aberto. Se o trade open for 1, eu estou com uma operação em aberto. Então aqui ele olha, trade open, o exclamação na frente é uma negação. Então quando ele coloca uma negação trade open, ele está testando se o trade está fechado. Então ele está testando se o trade open é 0. Aí sendo 0 ele olha, o trade sum, o somatório que eu tenho até agora é maior do que 20, se ele for, eu seto o close trades para 1. Essa variável vai dizer se eu posso abrir novos trades no dia ou não. Se eu setar isso daqui para 1, ele não vai mais permitir fazer nenhuma abertura de posição.
Aí qual que é o critério então? Se eu conseguir mais de 20 pontos num dia, eu não vou tentar mais nada. Você pode alterar isso daqui? Pode, mas aí vai de cada um. Até agora eu estou vendo que esse critério tem sido bom. Aí para aquelas variáveis de input que eu coloquei no início do vídeo, lembra? Se o trade CT, que ele faz a conta de trades, se ele passar do max trades menos 1, ele vai fechar. Se o trade sum for menor que o trade loss, porque isso daqui vai ficar negativo. Então, se o somatório ficar negativo for menor do que esse daqui, então você já perdeu mais do que... Você já perdeu os menos 30 ou mais. Então, ele não vai permitir você fazer mais nenhuma operação. E aqui vai de acordo com a tua criatividade. Eu coloquei alguns exemplos para que vocês possam se basear. Esse é o bloco de código que vai fazer ele ignorar as 3 primeiras barras. Você poderia imaginar, mas por que eu não coloco só o weight maior que 0 e encerro o teste? Porque quando o prev calculated for 0, é fácil você fazer essa conta. Mas quando ele for maior que 0, na hora que o negócio estiver acontecendo em tempo real, eu não posso deixar que cada tick que esteja sendo negociado entre naquela conta. Então eu tenho que garantir que houve uma mudança de barra antes dele sair subtraindo o valor de weight. Então por isso que ficou um pouquinho... A comparação ficou um pouquinho maior do que vocês possam imaginar no início. Daí que eu falei que a codificação desse tipo de operação aqui, esse tipo de código no MQL5 parece que é simples, mas se você não tiver uma lógica de programação boa na tua cabeça, você não vai fazer grande coisa não. Aqui eu começo fazendo alguns testes básicos que eu posso usar em validações futuras, nos blocos, para eu poder verificar se eu posso abrir posição ou fechar posição. Eu posso utilizar esses valores aqui. Eu coloco essas funções que já são funções lógicas e só verifico se é verdadeiro ou falso. Candle 0 vai verificar se o preço de abertura é igual ao preço de fechamento. Candle up vai verificar se é um candle de alta, candle down, candle de baixa. O Med up ele vai tentar pegar o valor médio dos 3 últimos candles. Ele vai fazer a média pelo preço máximo com o preço mínimo. E vai ver se essa média ela é crescente entre as 3 últimas barras ou é decrescente. Se ela for crescente, Med up vai ser true. Se ela for decrescente, Med down vai ser true. Então é como se fosse uma simulaçãozinha rápida de tendência. Não é bem isso não, mas é como se fosse. E aqui eu posso testar se o volume está sendo crescente ou não. Primeiro bloco de código. É aqui que a brincadeira começa. Aqui eu verifico se eu posso abrir uma posição. O trade open é 0, não tem o trade em aberto, vou tentar abrir. Se ele não for 0, ele vai sair dessa comparação e vai para o else. Esse else é quando o trade já está aberto, aí eu vou para um segundo bloco de comparação em que eu vou analisar se eu posso fechar a posição ou não. Então, como que funciona isso daqui? O trade open, ele começa comparando se o trade open é 0. Então, vamos supor, eu estou acabando de sair das 3 primeiras barras, então é óbvio que o trade open é 0. O close trades também é 0. Eu tenho alguma condição forçando que ele não possa abrir mais nenhuma posição? Não, não tem. Então ele vai entrar nesse bloco de código e vai ver se ele pode abrir a posição. Lembra a primeira comparação que eu fiz no exemplo anterior? É a mesma aqui, ó. Tudo bem que aqui eu testo a barra para ter noção exata se eu estou no fim da barra para desenhar a próxima, porque enquanto eu estou fazendo análise em tempo real, eu preciso dessa comparação. Eu só posso abrir o cálculo quando estiver faltando poucos segundos. O LM Open ele vai analisar se falta 1 segundo para abrir. A partir de 1 segundo para abrir a barra, ele já permite fazer a comparação. Então, o trade dia é inicializado em 0, porque a princípio eu não vou permitir ele fazer nada. Bars Trades também é 0, porque eu ainda não estou com operação alguma aberta. E o Buffer Color Line, por garantia, eu também vou setar que é 0. Aí a primeira comparação é exatamente o que a gente fez no exemplo anterior. Se a mínima estiver acima da média móvel, o trade dir vai ser 1, porque eu vou permitir a mudança de cor para verde, para fazer um long. Agora, se a máxima estiver abaixo da média móvel, então eu vou fazer um short. Então aqui, número 1 para fazer a operação comprada, número 2 para fazer a operação vendida. Só que, além de fazer isso, eu tentei também adicionar
o rompimento da média. Se eu tiver um rompimento confiável dessa média, eu posso tentar entrar comprado ou posso tentar entrar vendido. Então, primeiro teste para eu ver se isso é confiável, eu olho para o volume. Se o volume estiver maior, eu faço a análise para ver qual é a distância que eu estou da média móvel. Se eu abri abaixo dela e qual foi a distância que eu fechei acima dela. Aí isso vai dizer se eu posso entrar comprado ou vendido. No bloco seguinte, quando eu faço esse trade dir igual a 1 e trade dir igual a 2, eu ainda não mudei a cor do candle, porque eu só setei a variável trade dir. Aí eu verifico se essas condições me colocam em risco. E aí eu tento zerar o trade dir de novo para não permitir que ele abra a posição, quando eu considero que isso não é seguro. Tá tudo comentado, vocês deem uma olhada, qualquer dúvida de repente vocês me perguntem. Então você faz isso para a operação de long aqui e faz a mesma coisa para o short. Se nada disso invalidar a sua operação, aí você olha, trade dir é maior que 0? É. Então, teoricamente, eu posso abrir a posição. Aí eu mudo a cor do candle, falo que o trade gain inicializo ele como 0, porque eu vou abrir a operação agora, como é que eu posso definir qual que é o lucro dele? Incremento o trade CT, porque é um novo trade a mais, inicializo o Bars Trades como 1, e já falo que o trade open, o preço de abertura do trade é o fechamento nesse momento que eu entrei. Então, para eu fazer qualquer comparação de ganho, é só eu comparar em relação ao trade open. E aqui a operação já está em aberto e eu vou tentar verificar a possibilidade de fechar. T-gain vai ser a variável que representa o ganho máximo da barra. E o trade max gain é o ganho máximo da operação, é o quanto eu já consegui ganhar ao longo desse tempo. Então, a subtração entre o trade max gain do T-gain pode me denunciar quanto eu estou recuando. E eu uso isso como critério para poder fechar a posição. Então, assim, o vídeo novamente está ficando longo. Eu não sei se eu vou fazer uma parte 2 da explicação. Ele está todo comentado. Eu vou disponibilizar para download. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se... Vocês me deem um feedback se vocês querem que eu faça uma parte 2 desse vídeo ou se eu já posso entrar para a codificação do Expert Advisor. Mas eu não vou entregar já na semana que vem não, porque eu ainda estou com a minha declaração de imposto apurada e também estou mexendo no meu robô. Então eu estou tentando conciliar esse tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.